Foi o pior acidente que eu vi. Aconteceu em 98, quando a prefeitura realizava uma festa no Jardim Morada do Sol. E lá tinha umas 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, se eu não estiver enganado. Aí tivemos o convite da Polícia Militar de fazer uma apresentação com um helicóptero, com 2 soldados pendurados nas cordas. E um infeliz, um adolescente, e na época, inclusive eu entrevistei esse adolescente, ele queria testar a potência do cerol. E com essa irresponsabilidade desse adolescente, perderam a vida 2 policiais, um que estava com o casamento marcado, estava noivo, com o casamento marcado. Agora, o mais emocionante, além, quando todo mundo correu para aquele campo aberto lá no condomínio Xanadu, foi o momento em que os bombeiros tentavam reanimar um cabo e outro soldado. O outro já estava morto. Mas praticamente estava morto. Quer dizer, foi um incidente, que é o primeiro na história de Indaiatuba, né, que marcou época. Foi triste, porque era para acontecer uma festa bonita para o povo, que estava sendo uma festa bonita, com certeza. E ele confessou que ele não sabia que a linha cortante com cerol tinha tanta potência para cortar uma corda de nylon. Eu estava em cima do caminhão do corpo de bombeiros para fazer a foto sem aquele povo ali, do que estava acontecendo lá em cima ainda. Deles lá em cima, colocando a bandeira em cima da caixa d'água lá do Cristo, né? Daqui a pouco a gente olha assim, eles deram uma volta, né, por trás aqui. A hora que eles sobrevoaram o Xanadu, nós vimos, eu fotografei a queda deles. Eu tenho essa foto comigo. Eles no ar. A bandeira está em cima da caixa d'água, as bandeiras estão em cima deles. Bandeira de São Paulo e de Indaiatuba. Na queda, na foto que eu peguei o flagrante deles, a bandeira já está embaixo deles. Você vê assim, ó, o momento. Nem os bombeiros acreditaram que estava acontecendo. Este menor deveria pelo menos passar 1 ano ou 2 anos numa FEBEM, para ele sentir o que é a perda de um ente querido. Tinha várias pipas no ar, né? Na verdade, uma delas acabou, né, cortando essa... Não sabe se é uma delas. Na verdade, esse rapaz que estava acompanhando de mais outro, não sei se é maior ou menor, eles estavam fazendo corte já de outras pipas. De outras pipas. Então, elas caíam simultaneamente e ninguém tomou a ciência de que ele estava com a linha cortante com cerol. Acho que nem ele pensou também. Talvez pela idade, bom, não que a gente não quer defender, mas foi uma coisa, né, brutal. Talvez, como ele disse mesmo no depoimento, que ele não pensava que a linha cortante... Comprovou-se através de laudo que as cordas estavam em perfeitas condições de uso e tinham uma maior durabilidade para outras apresentações. Foi um trauma tão grande que eu vejo uma criança soltando pipa, eu lembro do acidente na hora, não tem como não lembrar. Depois que aconteceu, não adianta correr atrás do prejuízo. Então, eu acho que a população deve colaborar maciçamente, fiscalizando e vigiando aqueles que soltam linha cortante com cerol e pode ocasionar uma desgraça maior do que aconteceu com o Morada em Festa. Uma carreira heróica e 2 soldados por uma infantilidade de um adolescente. Os historiadores acreditam que a pipa tenha sido inventada entre 400 e 300 a.C., mais de 2.300 anos atrás, por Arquitas, um grego da cidade de Tarena. Mas os chineses afirmam que um de seus generais, Han Xin, inventou para uso dos militares. Na situação do cerol, não é bem uma violação de direito de criança e de adolescente. Se for criança, é muito importante que se esclareça que a criança ela também responde por ato infracional, mas de uma outra forma. O que é criança? Criança é considerado de 0 a 11 anos e 11 meses, 12 anos incompletos. Então, se ele estiver soltando uma pipa com cerol e nesse momento ocorreu um acidente, vai ser feito um boletim de ocorrência com a qualificação de ato infracional e com a natureza de lesão corporal culposa. Então, esse boletim de ocorrência
em vez dele subir diretamente para o fórum, ele passa pelo fórum, mas o juiz nos manda para que a gente providencie uma medida de acompanhamento dessa criança e dos pais. Então nós vamos chamar os pais, vamos conversar, vamos encaminhar essa criança para um acompanhamento psicológico se for o caso, vamos orientar a família. Nós brasileiros conhecemos as pipas através dos colonizadores portugueses por volta de 1596. Um fato pouco conhecido de nossa história deu-se no Quilombo dos Palmares, quando sentinelas avançadas anunciavam por meio de pipas quando algum perigo se aproximava. Mais uma prova de que a pipa era conhecida na África há muito mais tempo, pois os negros já cultuavam-na como oferenda aos deuses. Os nomes que a pipa ganhou aqui derivam do animismo que o povo atribuiu ao objeto. Por sua semelhança com a arraia ou raia, a pipa é assim chamada em muitos lugares do país. Por sua variedade de cores e pela circunstância de voo, ela é também denominada papagaio. Vigia José Messias dos Santos, 39 anos, morreu ontem depois de ter sido cortado com uma linha de pipa com cerol. Ele trafegava de motocicleta pela rodovia Carlos Tonana, em Jabuticabal, com destino ao distrito de Córrego Rico e levando a esposa na garupa. Quando sentiu o corte no pescoço, parou a moto ao lado da pista. Os bombeiros chegaram ao local acionados por populares, mas pouco puderam fazer. Tiraram o capacete e socorreram de imediato. Aí constataram realmente que o ferimento era no pescoço. Exatamente, é. E havia uma perda de sangue muito grande. Muito grande, enorme, por se tratar de ser das artérias do pescoço. O acidente ocorreu por volta do meio-dia, quando várias pipas estavam sendo empinadas no bairro vizinho à rodovia. Uma delas teria a linha sido cortada e, ao mudar a direção, atingindo a vítima. Quando o corpo do vigia chegou ao velório municipal no início da noite, parentes exibiam o capacete ainda manchado de sangue e o macacão ao lado de cartazes, demonstrando o sentimento de revolta pelo acidente, que não consideravam como uma fatalidade. Isso aí é um mal que vem afetando a toda a população, não só de exemplo para a nossa Jabuticabal, porque a gente aproveita fazendo esse impasse, que é para ter para mostrar essa consequência, né, e provocar medo dessa situação, que as pessoas não devam usar o cerol, que as pessoas devam usar o cerol na linha como na linha de vida, não na linha de morte. Eu acho que tem que dar um basta nessa situação. Mesmo abalada pela morte do marido, a esposa do vigia ainda encontrou força para um alerta e um apelo. Não solta mais pipa com cerol, gente. É tão gostoso soltar pipa aí sem essa porcaria. Tem que ser proibido. E eu acho que os pais têm que ser punidos e não os filhos. Porque a um determinado ponto que os pais ser punidos, os filhos não vão mais fazer isso, porque eles vão ter a punição. Você entendeu? Agora, desse jeito que tá, hoje foi meu marido, amanhã quem será? Sobre o acidente, Leonor contou que tudo foi muito rápido e nada percebido. De repente ele foi diminuindo a velocidade e eu falei, Zé, o que foi? Ele parou assim e falou, bem, desce. Eu desci, quando eu desci, ele pôs a mão assim e falou assim, eu tô sangrando. E deu 2 viravoltas e caiu. Foi só isso que eu vi. Aí eu saí gritando, chorando, pedindo pelo amor de Deus. E foi só isso que eu pude perceber. O para-raios, que protege nossas casas dos raios, foi inventado em 1752 por Benjamin Franklin, com o auxílio de uma pipa. A primeira transmissão de rádio, em 1901, também foi feita com a ajuda de uma pipa.
Eu fiquei de pé, joguei a moto e caí. Aí a hora que eu fui fazer força para levantar, que foi o desespero. Não passava ninguém aqui na hora, sei lá, parece que era... Até o carro que me socorreu, foi ele que parou o carro e falou para a mulher que ela me socorrer, que eu tinha pego o pescoço numa linha com pipa. Aí ela foi muito corajosa também, me socorreu, cortou cordas vocais, cortou a musculatura toda, todas as veias aqui. Isso aqui, para você ter uma ideia, isso aqui assim, ó, ele subiu aqui, isso aqui desceu. Sabe, ficou um oco aqui. Ela via a minha nuca por aqui quando eu cheguei no hospital. Sabe, foi feio, nossa, perdi 2,5 litros de sangue. Quantos pontos mesmo? 26. 26. Fora, né? Fora. Aí por dentro foi na musculatura mais e as veias que foi feita a reconstituição. Se eu andasse mais um pouquinho com ela, acho que eu tinha pego. Você caiu, você chegou a puxar a linha. Ela saiu sozinha. Saiu. Porque na hora que eu pulei, que eu caí para trás assim, eu vi que ela saiu a linha. Porque não ficou no pescoço, ela cortou e saiu. Sabe, porque a hora que eu fiz a curva, que eu levantei o pescoço que eu fiquei aqui, ela já veio direto aqui. Eu perguntei, tem dor? Não tem dor. Não tem dor. Não tem nada, é só o desespero que bate. Sinceramente, a sensação que eu tinha é que eu ia morrer. Foi tudo rápido, vamos dizer assim, coisa de segundo aconteceu tudo. E a hora que eu cheguei aqui, que eu queria respirar, não tinha ar, aí bateu mais o desespero ainda. Eu queria socorro, não tinha ninguém para socorrer. Se eu tivesse com a anteninha, podia nem ter acontecido isso. Ela ia pegar na anteninha, eu ia ver, eu ia frear a moto, ela ia estourar. A preocupação maior que eu tinha era com essa veia aqui. Que eu sentia que ele jorrava mais sangue por aqui, assim, sabe? Que escorria mais pro corpo aqui. Foi uma sensação horrível. É horrível mesmo. E só vi esse molequinho do lado meu, ali do lado do poste, ele ficava olhando pra mim. Vamos dizer assim, da hora que aconteceu até eu chegar no Santa Casa foi 20, 25 minutos. A médica que estava entrando no plantão junto comigo, meio-dia, ela é especialista em pescoço e cabeça. E ela falou, agora só o tempo para você voltar a falar mesmo. Ela deu pra minha família de 6 meses a um ano para eu voltar a falar alguma coisa, entendeu? Na quarta-feira eu estava falando e comendo tudo. É uma conscientização dos pais mesmo, entendeu? Para orientar os seus filhos, porque isso aí é uma arma, entendeu? Isso aí é a mesma coisa de você pegar uma faca e esperar alguém na esquina e passar uma faca no pescoço da pessoa. Isso é crime, entendeu? Tenho trauma, vou esconder de você que eu tenho trauma. Não de andar de moto, mas isso que aconteceu comigo, eu fiquei com bastante trauma. Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda para mim subir em cima de uma moto. O primeiro avião do mundo, o 14 Bis, criado pelo brasileiro Santos Dumont, era na verdade um conjunto de pipas. Soltar uma pipa é uma prática em quase todos os países do mundo e é esporte nacional no sudeste da Ásia, Alemanha, França, Inglaterra e Japão. Nos Estados Unidos, a produção anual chega a somar 80 milhões de unidades. A pipa você consegue comprar, fabricar, fazer outra, mas a vida é uma só. Você não consegue recuperar a sua vida depois de um acidente.